Em todo o Brasil, há muita carência da palavra de Deus. Há muitas pessoas que precisam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Evangelho que transforma, que traz vida, que traz esperança. Andando por esse Brasil, nós encontramos muitas pessoas sedentas da palavra de Deus. Há alguns anos, eu estava no interior da Amazônia, viajando naqueles rios lindos, floresta linda, e nós vamos encontrando aquelas comunidades ribeirinhas ao longo daqueles rios da Amazônia. Segundo dados do IBGE, são mais de 35 mil comunidades ribeirinhas espalhadas pela Amazônia. São comunidades pequenas, 500 habitantes, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, comunidades simples. Algumas pessoas estão afastadas da comunidade, vivem naquelas casinhas isoladas lá no meio da mata, na beira do rio, sem muitos recursos, sem muitas facilidades que as pessoas que vivem nas cidades têm. E eu visitei uma casa com outras pessoas que estavam comigo no barco, nós paramos e visitamos uma casinha muito simples. Tinha uma senhora naquela casa e nós conversamos um pouco com ela, testemunhamos do Evangelho de Jesus. Fiquei mais ou menos 1 hora conversando com aquela senhora. E eu contei histórias de Jesus. Ela analfabeta, ela nunca foi numa escola, ela nunca tinha ouvido falar do Evangelho de Cristo Jesus. Ela tinha noções de Deus e tinha uma fé não muito direcionada, não muito esclarecida em Deus. E ali nós podemos falar um pouco mais do Evangelho, da graça de Deus, do amor de Deus, falar de Cristo Jesus. Ao final daquela conversa, eu perguntei para aquela senhora: a senhora gostaria de entregar a sua vida a Jesus totalmente? A senhora quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? E ela falou para mim assim: pastor, eu quero sim, é tão bonito, Jesus é tão maravilhoso, é tão bom, eu quero agora fazer uma oração confessando Jesus como Salvador. Eu já tinha perguntado para ela se ela queria fazer essa oração e ela disse que sim. Aí eu orei com ela, ela repetiu a oração comigo, os olhos dela encheram-se de lágrimas. Foi um momento muito lindo, muito bonito, vendo aquela senhora aceitando Jesus ali no meio do mato, no meio daquela floresta imensa. Uma senhora muito simples, analfabeta, colocando a sua fé em Cristo Jesus. Quando eu já estava para sair, para ir embora, me despedindo dela ali, preparando para encerrar a visita, ela me fez uma pergunta que me fez chorar e me angustiou. Ela perguntou para mim: pastor, quem vai voltar na próxima semana para continuar contando as histórias de Jesus para mim, para o meu marido e também para os meus parentes? Pastor, como seria bom se tivesse mais alguém aqui para ficar com a gente, contando as histórias de Jesus. Naquele momento, eu virei assim para o lado e chorei, porque eu não tinha ninguém para enviar para aquele local. Eu não tinha um missionário, eu não tinha pessoas para enviar. Eu disse para ela: nós vamos orar e Deus certamente vai providenciar alguém. Como aquela senhora, muitas pessoas da Amazônia, em outros lugares do Brasil, precisam de crentes, de irmãos e irmãs que se disponham a ir lá contar as histórias de Jesus, contar do amor de Deus, contar da palavra de Deus para essas pessoas. Me angustiei naquele momento porque ali tinha alguém que precisava da palavra de Deus. Eu fiquei pensando nas igrejas no Brasil inteiro, cheias de pessoas, gente que sabe, gente que estudou, vários que fizeram seminários, outros com capacidade, com formação, pessoas que podem ajudar na obra do Senhor, mas às vezes preferem ficar somente dentro das igrejas. Não dedicam tempo para pregar o Evangelho, uma semana, um mês, durante um ano, ou mesmo colocando a sua vida a serviço do reino, dizendo sim à chamada do Senhor para ir aos campos pregar o Evangelho. A partir daquele encontro com aquela senhora, surgiu o Projeto Amazônia, que é um projeto grande da Junta de Missões Nacionais, onde formamos líderes naquela região, num centro de treinamento que montamos lá, e com vários barcos nós alcançamos as comunidades, levando a palavra de Deus, plantando igrejas, formando líderes e abençoando aquelas comunidades. São desafios gigantes que temos no nosso país,
Mas se a igreja estiver unida e com disposição para pregar o Evangelho, nós vamos alcançar todas as pessoas. O problema é o egoísmo espiritual, que nós queremos as bênçãos de Deus, queremos a palavra de Deus, queremos uma boa igreja, queremos tudo para nós. E às vezes não nos preocupamos em compartilhar o que Deus já nos concedeu, compartilhar as bênçãos com aqueles que não têm, que nem ouviram do Evangelho ainda. Esse egoísmo espiritual, irmãos, não é saudável para a igreja, porque a igreja de Jesus, ela é para fora, ela compartilha da palavra. E quanto mais nós compartilhamos as bênçãos que temos, mais nós somos abençoados. Quer fazer uma pessoa feliz? Quer ser feliz? Faça uma pessoa feliz. Quer ser abençoado? Abençoe uma pessoa. Nós somos da linhagem de Abraão. A Bíblia nos ensina isso. Deus nos chamou, nos abençoou e nos enviou para abençoar todas as famílias da terra. A nossa missão é ser bênção. Nós somos crentes e a nossa busca não deve ser receber bênção, mas ser bênção. Se somos bênção, nós somos abençoados. E há muitas pessoas no Brasil que precisam das bênçãos do Senhor. E é lá, fazendo a vontade de Deus, que nós experimentamos a plenitude do Senhor nas nossas vidas. Lá mesmo na Amazônia temos um missionário que trabalha entre os índios. Ele vive num lugar muito simples, uma casa feita metade de taipa, de barro, e a outra metade de palha. Uma casa simples. Uma esposa, uma filhinha, a esposa estava grávida, aí eu falei com ele assim, meu irmão, você não quer sair daqui, ir para uma cidade com melhores condições para sua esposa ganhar neném e você criar os seus filhos lá numa cidade? Ele falou, não pastor, eu estou feliz aqui na aldeia, porque Deus me chamou para aqui e eu me realizo é onde Deus quer, é no centro da vontade de Deus. Aquela família missionária vivendo numa casinha simples, sem nenhum recurso, que nós temos aqui na cidade, uma família simples, que não tinha tantos recursos assim, mas feliz, porque estava fazendo a vontade de Deus. E o missionário me disse assim, não me tire daqui, porque aqui é onde Deus quer que eu e a minha família, que a gente esteja aqui, fazendo a sua vontade. É na vontade de Deus que a gente se realiza. E a vontade de Deus é que você seja bênção, seja uma bênção na vida das pessoas. Você tem abençoado alguém? Você tem compartilhado o que Deus tem concedido a você? Começando pela palavra de Deus, orando pelas pessoas, você pode ser uma bênção na vida de muitos.